A paz do Senhor, adolescentes. Espero que vocês estejam bem, tenha passado uma semana abençoada na presença do Senhor. Eu estou bem, a minha família está bem, espero que a de vocês também estejam. Na aula passada, na aula 7, nós vimos a ressurreição de Jesus. E hoje nós vamos para a aula 8, que o título da lição é Um Convite de Salvação. O nosso texto áureo está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? O texto bíblico encontra-se em João 3, do versículo 14 ao 19. Eu vou me ater no versículo 16 e 17. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Bom, espero que vocês tenham visto esse videozinho anterior que eu passei, deixei aí para vocês, que é do filme Anjos da Vida. Mas nem se compara. Nem se compara, eu gostaria de dizer para vocês que nem se compara aquilo que Jesus, que Deus fez por nós, que enviou seu Filho querido amado Jesus naquela cruz para nos salvar, para nos salvarmos dos nossos pecados e salvar a humanidade. Só que eu quero fazer algumas comparaçõezinhas da nossa vida aqui e a nossa vida com Deus. Bom, hoje essa lição 8 é um convite de salvação. E vocês já pararam para pensar por que Deus amou o mundo de tal maneira? Que tal maneira foi essa? Eu creio que seja simplesmente impossível da gente entender o amor de Deus. A gente pode entender um pouquinho do que Ele fez por nós, mas é impossível do que Ele fez para a humanidade, para a salvação, pelas nossas vidas e para nós termos a vida eterna, mediante a tanto pecado. Ele simplesmente nos ama. Ele nos ama com tanta intensidade que desde o início da história da humanidade, ele se preocupou em trazer novamente um homem para a sua presença. Porque através do pecado de Adão e Eva, que nós sabemos lá em Gênesis, o homem se separou, se distanciou de Deus. E nós temos essa chance, várias oportunidades, várias chances de nós estarmos perto do Senhor e perto da nossa vida eterna, que é com Cristo. Amém? E foi em Cristo que esse propósito se cumpriu. E ele se cumpriu como? Através de Cristo lá pregado, lá naquele madeiro, lá na cruz, por uma coisa, por um pecado que ele não cometeu. E foi um pecado que nós cometemos no início da humanidade, que foi o pecado da desobediência, de não querermos estarmos na presença de Deus. Amém? E ele simplesmente, ele ama essa humanidade, fazendo tudo isso por nós através do amor tão imenso que ele tem por nós. Esse filme que vocês viram, do Anjos da Vida, para vocês terem ideia, e vocês viram isso, um homem, mediante toda aquela circunstância, toda aquela situação que ele estava vivendo de aflição e de querer a vida dele ser salva, sempre tinha alguém para fazer esse resgate.
pela vida de quem estava aflito, né, nesse filme, com Kevin Costner. Mas Jesus, ali Kevin Costner estava indo para salvar uma pessoa de cada vez. Agora vocês imaginam, Deus deu a vida do filho dele, Jesus, por toda a humanidade, por todos nós. E tem mais um porém. Jesus, ele não morreu. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Lembra da aula passada? Então, Jesus é o único que ele deu a vida por toda a humanidade e ainda ressuscitou no terceiro dia. Está vivo com o Senhor Jesus, está vivo com Deus ao lado do Senhor, Deus ao lado do Pai. Amém? Então, nós não conhecemos mais ninguém que possa ter feito isso por nós. E as pessoas, nós sabemos que neste mundo elas estão sedentas de um amor, de um vazio que é inexplicável. Mas esse vazio e essa explicação nós só vamos ter em Cristo Jesus. Porque todas essas felicidades aqui do mundo são passageiras, mas em Cristo nós temos a felicidade e a paz eterna. Amém? E diz em Atos 10:34 que fala o seguinte: então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, ou seja, Ele é o único que não nos trata com indiferença, fazendo acepção de pessoas pelo que você veste, pelo que você tem. Jesus é o único que não fez essa acepção. Ele veio para o pobre, ele veio para o rico, ele veio para o negro, ele veio para o branco, ele veio para quem tem maior estudo, ele veio para quem tem menor estudo, e ele não faz essa acepção. Ele é o único que nos trata igualmente. Não esqueça disso, tá, adolescente? Às vezes você pode se sentir inferiorizado pelos seus próprios colegas, pelos seus próprios grupos de amizade, mas não se esqueça disso, que Deus, ele não faz acepção de pessoas, tá? E o importante disso tudo, que ele é santo. Jesus é santo. E ele buscou sempre a presença de Deus dentro dele. Ele não foi igual aos outros homens aqui na terra, Jesus. E o importante disso tudo é que Deus, ele é santo. E buscando a presença do Espírito Santo, cada vez mais, quando Jesus ele esteve aqui na terra, ele ficou separado do pecado. E ele obedeceu verdadeiramente a palavra de Deus. E nós devemos ser seguidores como ele. Ele é o nosso exemplo, porque ele permaneceu aqui na terra, ele veio à terra, né, Jesus, e ele obedeceu a palavra de Deus. E você já imaginou quanto Deus, ele nos ama? Ele nos amou de tal maneira, Deus, que deu seu Filho amado, querido Jesus, para morrer em nosso lugar, na cruz do Calvário. E Cristo, ele precisou se humilhar de tal forma, tomando a forma de servo, para que pudesse levar sobre si os nossos pecados. Isso a gente não pode esquecer nunca, porque a morte de Cristo, ele não foi em vão na cruz. Não esqueça disso, que teve um preço, e um preço muito alto. Um preço de sofrimento pelos nossos pecados. Mas, depois disso tudo, ao terceiro dia, nós sabemos que ele ressuscitou e ele está vivo. Amém? E mais ninguém, mais nenhum dos profetas, mais nenhum desses mártires aqui que teve na humanidade conseguiu
ter a ressurreição, ele ressuscitou ao terceiro dia. E isso não tem preço e não tem nenhuma explicação para nenhum ser humano. Jesus é a nossa força, Jesus é o nosso exemplo. Ele sim não tinha pecado nenhum e se fez homem aqui na terra. Amém? Por amor a nós. E como diz em Filipenses 2, 7 e 8, que Jesus está dizendo o seguinte, a palavra diz isso, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E só Ele pôde fazer isso por nós, mas ninguém. Porque nem o seu pai e sua mãe, se morrer, se por vocês, eles iriam ressuscitar, né? Então, isso é para ficar bem blindado, bem marcado na nossa mente, no nosso coração. Porque Jesus, ele nos amou de tal maneira, um amor tão grande, mas tão grande, que é inexplicável esse amor. E eu vim fazer uma perguntinha para vocês. O que é salvação? Salvação significa transformação espiritual. É o que acontece quando nós aceitamos Jesus como nosso suficiente e eterno Salvador. Tudo se faz novo. E tudo se faz novo no nosso dia a dia. Então, como diz em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas. E coisas novas, o que são essas coisas novas? São a mudança das nossas atitudes. O que a gente fazia de errado antes de Jesus, antes de aceitar Jesus como nosso único suficiente Salvador, agora nós temos atitudes de Cristo. Lembra que eu já falei para vocês? Quando vocês estiverem em dúvida de alguma situação, pensem bem sobre isso. Como Jesus agiria no meu lugar? Como Jesus agiria nessa situação? Será que está certo a forma que eu estou agindo? Pensem nisso, porque isso também Deus falou no meu coração tremendamente. E qual é a sua escolha agora? Eu acredito que seja a salvação em Cristo Jesus. E ela requer uma atitude diária. Não esqueça disso. As nossas atitudes são atitudes diárias que a gente luta a cada dia para estar nos aperfeiçoando. E a gente só vai ter essa perfeição toda quando nós estivermos com Cristo. Mas até lá, que nós possamos mudar as nossas atitudes no nosso dia a dia, que o Espírito Santo venha nos incomodar no nosso dia a dia. E é preciso que as pessoas vejam essa mudança das nossas atitudes, da sua atitude, da minha atitude no meu dia a dia. E enxerguem alguém que quer ser verdadeiro como discípulo de Cristo. E é isso que tem que ser marcado em nós, as nossas atitudes, porque as nossas atitudes falam mais às vezes do que muitas palavras. E não se esqueça que isso vai ser marcado por 3 situações, 3 etapas. Reconhecer que somos pecadores, confiar em Jesus como Salvador e confessar a Cristo Jesus como o nosso Salvador. E nos dedicando a Deus na sua obra diariamente. Amém? Que vocês recebam essa palavra, que fiquem com Jesus Cristo neste domingo, nessa semana, e que vocês tenham uma semana abençoada. A paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Até a próxima.